Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Inova Aqui, um podcast da UFMA sobre propriedade intelectual e patentes, onde inovação deixa de ser um sinônimo de burocracia e passa a ser um motor de desenvolvimento, não só para o Maranhão, mas para o mundo. Meu nome é Sofia, eu sou acadêmica de medicina da UFMA e também sou bolsista do projeto de extensão, podcast sobre patentes, que é orientado pela professora Adriana Câmara. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o João Marcos. Oi, João Marcos. Tudo bem, pessoal? Vamos aí para mais um episódio do Inova Aqui. E hoje a gente tem como tema as marcas, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais, de forma mais detalhada, sobre as marcas. Sofia, de que forma a gente pode conceituar uma marca? Eu acho que para começar a nossa discussão é bem interessante a gente já começar falando que marca, como a maioria das pessoas pensam, não é simplesmente um nome bonitinho ou então um logotipo. A marca, por exemplo, de acordo com a WIPO, ela pode ser definida como um sinal que é usado para fazer a distinção, a diferenciação e a identificação entre determinados serviços e produtos de um setor empresarial. Exato. A marca, ela não só identifica algo, ela também garante confiança, qualidade, reputação. E isso é muito importante da gente compreender, porque isso garante uma credibilidade e uma boa inserção no mercado. Justamente, e como tu mesmo falou, garante muito valor, muita reputação e também muita originalidade, que é algo que a gente vai frisar muito aqui no episódio de hoje. Exato. E é importante a gente conversar um pouquinho e entender que não existe somente um tipo de marca, né? Então, Sofia, vamos começar a conversar sobre os tipos de marca, as subdivisões. De que forma a gente pode começar conversando sobre isso? Sim, sim, a gente tem, no geral, quatro subdivisões de marca. A primeira delas é a nominativa. Já faz parte dela palavras ou então letras para fazer a composição dessa marca. Temos também a marca figurativa, que ela já é mais relacionada a desenhos, a símbolos. A gente tem uma junção das duas, pode ser considerada uma junção das duas, que é a marca mista, que ela já tem tanto palavras, letras, também tanto quanto pode ter junto desenhos e símbolos. E a gente tem também a marca tridimensional. Ela já está aqui para fazer, por exemplo, a proteção do formato plástico daquilo ali, desde que tenha, claro, um critério muito importante, que é o caráter distintivo. Exato. Como exemplo, a gente até tem o chocolate Toblerone, né, que tem aquele Justamente. formato triangular. E além disso, a gente também pode conversar um pouquinho sobre as marcas em relação à sua função. Nós temos marcas que relacionam com produtos ou serviços, marcas coletivas e marcas de certificação. E quando a gente fala do que não pode ser registrado, por exemplo, a legislação brasileira deixa muito claro. Então, expressões de uso comum, expressões de uso muito cotidiano para a gente, obviamente não podem ser registradas. E também uma coisa que a gente tem que destacar é que se o nome daquela marca está fazendo simplesmente a descrição daquele produto ou então daquele serviço não faz o menor sentido, né? Ela ser registrada como uma marca. Exato. Eu também não posso colocar na minha marca, por exemplo, brasões, não posso colocar bandeiras, nada que relacione com órgãos públicos ou estados, né? E nada que possa confundir o consumidor, que possa garantir propagandas enganosas, por exemplo. Tudo isso é proibido. Sim, e eu acho que é importante a gente também fazer uma distinção, mesmo que a gente já tenha falado nos últimos episódios, mas como todos eles, por exemplo, patentes, marcas, desenho industrial, tudo isso faz parte da propriedade industrial, o que é que tu acha de a gente voltar a pincelar um pouco sobre essa distinção entre elas? Concordo muito. Vamos então fazer um resumo. Uma patente, ela protege um produto ou um processo. O desenho industrial protege o caráter ornamental de um produto, a aparência dele, não necessariamente o seu modo de funcionamento. E as marcas são um sinal distintivo que diferencia produtos ou serviços de um determinado setor do mercado. E entender isso é muito positivo para que quem empreende, quem produz ciência, ou então quem está relacionado à produção de qualquer produto, serviço, processo, consiga se inserir de forma adequada no mercado. Sim, sim. E aqui entra muito o que a gente sempre conversa desde o primeiro episódio, que é a questão da concorrência leal. Porque o registro de uma marca, isso tudo serve para transformar o mercado e tornar ele cada vez mais justo, organizado, para proteger também a cadeia produtiva, o consumidor, né, que é a ponta final disso. E também, além de tudo, valorizei muito a inovação. Exato. Então, Silvia, já que a gente já conversou sobre os tipos de marca, o conceito de marca, a gente diferenciou as marcas, né? Vamos conversar então de que forma eu posso registrar uma marca, né? Um registro de uma marca, ele tem que ser feito ao INPI, né? Tem que ser feito um pedido, né? Um pedido de registro,
E o registro ele tem uma duração de 10 anos, que pode ser renovada, né? E, consequentemente, uma marca pode ser protegida por um tempo indeterminado, né? Se ela for registrada e renovada de 10 em 10 anos. Sim, esse registro garante ao titular o direito exclusivo de usufruir daquela marca dentro do território nacional e também dentro daquele ramo específico de atividade, por um tempo, como o próprio João Marcos falou, definido, mas também que pode ser prolongado, e também de impedir que outras pessoas façam uso dessa marca. Ótimo, Sofia. Então vamos conversar um pouquinho sobre os requisitos, né, de uma marca, né? Agora vamos conversar sobre os requisitos. O principal requisito de uma marca é a distintividade, tudo bem? Uma marca ela precisa conseguir ter a capacidade de distinguir os seus produtos ou serviços das demais. Aqui eu vou citar um exemplo que é fornecido pela Wipe, né? Por exemplo, uma das principais empresas de produtos eletrônicos do mundo é a Apple. E Apple pode ser traduzida como maçã, né, para o português. Reparem que esse nome maçã está sendo associado a um setor que é diferente do setor frutífero, né? Está relacionado ao setor dos produtos eletrônicos. E isso faz muito sentido, por dois motivos. O primeiro deles seria para a gente não estabelecer relações diretas entre o termo e o setor. E um outro motivo, vamos também pensar em outro exemplo. Vamos imaginar que eu e a Sofia temos empresas de maçãs. Eu vendo as minhas maçãs e a Sofia vende as dela. Se eu tivesse um nome de empresa, por exemplo, um nome de uma marca como Melhor Maçã, não teria nenhuma distintividade e ainda seria muito prejudicial à concorrência da Sofia, porque com isso eu meio que faço uma propaganda da minha empresa e é como se eu pegasse a palavra maçã só para mim e a Sofia não conseguisse utilizar de forma adequada. Perfeito. E outro critério que a gente tem que citar é a veracidade. Uma marca tem que ter veracidade. O que eu quero dizer com isso? É que a gente não pode facilmente fazer uma propaganda enganosa ou então dar àquele produto, àquele serviço, uma característica que ele não tem. Então, até como mais um exemplo fornecido pela Wipo, imagina se eu tivesse uma empresa que chamasse Puro Couro, mas que eu não comercializasse produtos que realmente fossem produzidos com couro. E como último requisito para uma marca, nós temos a liceidade. E resumindo, uma marca ela não pode ferir a moral e os bons costumes. Eu não posso ter uma marca, por exemplo, que tenha como nome ou na imagem mesmo algo que incentive o preconceito. Então, João, eu acho que a gente conseguiu ter uma conversa assim muito produtiva, muito legal, realmente deixar bem claro o que é o conceito de marcas. E, claro, vamos sempre lembrar que essa proteção é o que mantém o mercado justo, ativo e também que influencia e incentiva cada vez mais ideias a se tornarem produtos e serviços ativos, né? Perfeito, Sofia. Então, a gente espera que você tenha conseguido entender muito bem o conceito de marcas, tá? Espero que a gente tenha esclarecido esse conceito. E a gente aguarda você para o próximo episódio. Muito Obrigada, obrigado. pessoal.